E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama e terapia hormonal da menopausa. Bem, quando a gente fala só do câncer de mama isoladamente, acaba que o especialista que vai acompanhar mais essa mulher vai ser o ginecologista, o mastologista. Infelizmente, quando complica, vai para o oncologista. Mas tem muito a ver também com a parte endocrinológica, quando a gente fala de câncer de mama associado à terapia hormonal da menopausa. Bom, meu nome é Wilder, eu sou endocrinologista e vou falar justamente essa parte. Bem, em 2002 foi divulgado um grande estudo chamado WHI que associou realmente aumento do risco de câncer de mama em mulheres que faziam a terapia hormonal da menopausa. Além disso, também mostrou aumento do risco de doença cardiovascular. Os médicos que viveram nessa época, ficaram com isso na cabeça em relação a essa questão. Então, terapia hormonal da menopausa aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco cardiovascular. Mas tempos depois, quando pegamos esse estudo e vamos avaliar detalhes do estudo, a gente consegue perceber que essas mulheres que tiveram aumento do risco do surgimento de câncer de mama, bem como o aumento do risco cardiovascular, foram aquelas mulheres com mais de 60 anos, com mais de 10 anos já de menopausa, essas sim tiveram um aumento do risco. Em compensação, aquelas mulheres que também participaram desse estudo e que tinham menos de 60 anos, menos de 10 anos de menopausa, essas não tiveram aumento desse risco. Uma outra coisa que vale a pena ver é que os hormônios que eram usados na época, principalmente o estrogênio, era um estrogênio que não era bioidêntico. Não é um estrogênio parecido com o estrogênio feminino. Então, realmente, quando se associou isso tudo, mais de 60 anos, mais de 10 anos de menopausa, e um estrogênio que não é o ideal para a mulher, ela realmente teve um aumento do risco do surgimento de câncer de mama. Mas quando a gente pega, então, hoje em dia, estrogênios de melhor qualidade, são bioidênticos, a gente começa a reposição hormonal da menopausa para mulheres com menos de 60 anos de idade e com menos de 10 anos de menopausa, não existe comprovação do aumento do risco nem cardiovascular, nem do surgimento de câncer de mama. Então, por isso que cada vez mais a gente tem indicado aquelas pacientes na perimenopausa ou na menopausa, o início da reposição hormonal. Por quê? Ela vai trazer vários benefícios para a mulher. Quando ela entra na menopausa, por exemplo, aumenta o risco de osteoporose, aumenta o risco de Alzheimer, sem contar a questão do fogacho, do surgimento de infecção de urina, então são sintomas geniturinários que pioram, dor na hora da relação, redução da libido, estresse, ansiedade. Então, quando a gente faz a reposição hormonal voltado para aquela mulher com estrogênio indicado para ela, pode ser oral ou o transdérmico, aquele que você vai passar no abdômen ou no interior da coxa. E a progesterona para aquelas mulheres que têm ainda o útero, essa mulher se beneficia muito dessa reposição hormonal. Aquelas que já foram esterectomizadas, que não têm o útero mais e não tinham história de endometriose, essas não precisam usar mais a progesterona, vão usar só o estrogênio. E depois disso tudo, a mulher na menopausa, em terapia hormonal da menopausa, ela está otimizada. Se ela ainda tiver algum sintoma, por exemplo, um sintoma de redução da libido, mesmo sem a realização do hormônio da testosterona, a gente pode iniciar uma reposição de testosterona também em forma de gel, para ela melhorar essa questão sexual. Então, nessa hora, a gente entra com testosterona independente do valor da testosterona daquela paciente. Então, não é de praxe pedir o exame da testosterona. Mas, caso ela tenha sintoma, a gente faz uma prova terapêutica. Durante aí 3 a 6 meses, faz o uso da testosterona associada à reposição estrogênica e com progesterona, se ainda tiver útero. E se ela estiver bem, ficar bem com essa medicação, a gente pode manter durante mais tempo. Então, em relação a essa associação de aumento do risco de câncer de mama
e terapia hormonal da menopausa é uma coisa que cada vez mais tem ficado no passado. Então, caso você esteja na perimenopausa ou na menopausa, né, e queira fazer o uso, ou veja que precisa fazer, ou já recebeu a indicação do uso da terapia hormonal da menopausa, mas ainda teve medo de fazer, marque um bom endocrinologista para conversar direitinho com você. Precisando, estamos à disposição. Valeu, turma. Até a próxima.